Paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os irmãos, que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nesse dia, o Senhor marcou esse dia exato para que Ele trouxesse uma palavra ao coração de toda a humanidade, aqueles que iam ouvir a sua palavra. Gostaria de ler o livro, na palavra de Deus, o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22, que está escrito da seguinte forma: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava, e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia ser perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bendito seja o Rei da Glória. Amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor nesse momento, trago-vos esta palavra do coração de Deus. Saiba de certo que o mundo está caminhando de forma contrária. O mundo está caminhando na contramão da vida. Desde o início o mundo foi assim. Desde o princípio o mundo foi desta forma, porque nunca deram ouvido à voz de Deus e nem aceitaram o seu Espírito Santo. João Batista, ele veio e rejeitaram João Batista. João Batista não comia comida comum, ele comia gafanhoto e mel silvestre. João Batista não se vestia com vestimenta de roupas de pessoas da cidade, ele se vestia com pele de camelo, com pele de animal. E a população olhava para João Batista e dizia para ele que ele tinha demônio. João Batista era um homem endemoniado por causa que ele era diferente. Ele não comia comida normal e nem se vestia com roupas normais. Mas então veio Jesus comendo, veio Jesus bebendo. E ele disse que ele veio comendo e bebendo, amigo de pecadores. E então o povo dizia: eis aí um homem comilão, amigo de publicano, amigo de pecadores. Para o povo,
sempre vai ter palavras negativas, sendo ele bom ou sendo ele ruim. Veio João, não comia nem bebia, e dizia: esse homem tem demônio. Veio Jesus comendo e bebendo, dizeis aí um homem comilão. Então, o maior cuidado que Deus revela hoje ao teu coração é que você se afaste de questões espirituais. Muitas das vezes nós não compreendemos nem as questões naturais. Muitas das vezes nós não compreendemos nem as leis humanas, as leis físicas, as leis do homem estabelecida pelo país. Nós não entendemos nem isso. Como nós poderemos entrar em questões espirituais para ser juiz de causas espirituais? O Senhor diz: afaste-se dessas questões espirituais. Deus não te chamou, Deus não te estabeleceu para ser juiz de causa espiritual. Saiba que dê certo essa mensagem que acabei de ler aqui. Jesus trouxe um relato e um fato que aconteceu com os fariseus. Os fariseus eram um homem duro de coração. Fariseus, ele era doutor da lei. Fariseu era aqueles que conheciam a lei de Moisés. Eles ensinavam a lei de Moisés, mas eles rejeitavam a Deus com as suas obras. Ele tinha uma aparência de justiça, mas negava a eficácia da justiça. Ele tinha aparência de amor, mas negava a eficácia de amor. Então, pelas suas obras, ele rejeitaram o Espírito Santo, porque a letra, ela mata, diz a palavra de Deus, mas quem vivifica é o Espírito. Quem vivifica é o Espírito. A letra sem o Espírito é morta, mas a letra com o Espírito é vida. Jesus trouxe este relato, dizendo que a blasfêmia contra o Espírito de Deus não é perdoada aos homens, nem aqui no presente, nem no juízo final, não será perdoado. Trouxeram-lhe um endemoniado. Esse endemoniado levaram aos pés de Jesus. Esse endemoniado, ele era cego e mudo. Jesus levantou a mão sobre ele e o demônio saiu, de tal forma que o mudo falou e ele via, e ele ouvia. E a multidão se admirava. Mas os fariseus, doutor da lei, o que conhecia e se achava ser juiz de causa espiritual, disse: esse daí não expulsa o demônio, senão por Beelzebu, um principado dos demônios. Jesus, conhecendo o pensamento dos corações dele, e disse a ele disse: eu não expulso os demônios pelos príncipes dos demônios. Porque se Satanás expulsar os próprios demônios, como vai subsistir o seu reino? Ele mesmo seria destruído, o seu próprio reino. Uma casa dividida, ela não subsiste. Todo reino dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Então você que é filho de Deus, Deus te chamou para não lutar contra a carne, não lutar contra a própria igreja, mas é contra as hortes espirituais da maldade. Aquele que luta contra a própria igreja, ele está dividido no meio da igreja e não pode subsistir. Jesus disse: ninguém entra na casa de um valente, tendo esse valente guardando a sua casa armado, mas chegando um mais valente do que ele, maniteia ele, toma suas armas e leva o seu despojo da sua casa. Ele disse: eu não expulso os demônios
por Beelzebul eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus. E se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Sabei que o reino de Deus está no meio de vocês, e vocês não conseguem enxergar isso. Você só enxerga as trevas e acha que o demônio que está operando. Jesus disse que o diabo era valente, mas ele era mais valente do que o diabo. Ele chegou, manietou o valente e expulsou os demônios e tirou, libertou os cativos, levou o despojo que o diabo guardava armado. Então, Jesus disse: mas eu vos digo que todo pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens. Saiba de tal forma que não haverá perdão para os que blasfemam contra o Espírito de Deus. Existe um dom, existe um fruto do Espírito chamado temperança. Esse dom que é produzido pelo fruto do Espírito Santo, a temperança, ele é o controle do corpo, é o domínio próprio que nós adquirimos na nossa vida para governar e dominar o nosso corpo, para nós governar o nosso espírito e o nosso corpo. Disse Jesus: toda palavra ociosa que sai da nossa boca, nós hamos de dar conta no dia do juízo. Saiba disso. Toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Sabe o que significa palavras ociosas? É palavra que você não tem certeza do que você está falando. Você não sabe do que você está falando e você fala. Você ouviu alguém falar e lança essa palavra para frente. Você compartilha essas palavras sem fundamento. Palavra que você não sabe de onde é a fonte. Palavra que você não sabe o significado delas. Se é verdadeira ou não. Mas você abre a sua boca e fala. São palavras ociosas. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus que habitarão no céu só falarão verazmente segundo o seu coração. Falarão verazmente segundo o seu coração. Aquilo que ele tem certeza. Para que as suas próprias palavras não sejam juiz dele no último dia. No dia do julgamento do grande Deus. Saiba de certo que a tua palavra vai te justificar naquele dia. Saiba de certo que a tua palavra irá te condenar naquele dia. Se você tiver falado palavras ociosas. Cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, ele tem planejado a formar um exército de demônio na terra. Mas não é um exército de demônio caído, não. Não é um exército de anjo caído, não. É um exército de homem blasfêmio do Espírito Santo de Deus. Saiba que o diabo, ele sabe, se você blasfemar de Deus, você está condenado, você não terá perdão, você está igual a ele. Se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, para você acabou. Para você não tem mais jeito, você está condenado, só esperando o juízo para ser lançado no lago de fogo. Você está na qualidade do demônio se você blasfemou contra o Espírito Santo. Então, ele faz as pessoas falar aquilo que eles não têm certeza. Ele faz as pessoas falar contra o Espírito Santo de Deus. Você não é juiz, você não tem conhecimento de causa espiritual. Você não tem visão para olhar dentro de um homem e dizer se é demônio ou se é o Espírito Santo que está dentro dele. Então, não fale nada. Fique quieto. Porque não haverá perdão, a condenação é certa. Gostaria de ler o livro
O livro de 2 Pedro está escrito desta seguinte forma. 2 Pedro, capítulo 4, está escrito assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, mas trouxe o juízo sobre ela, salvando Ló de dentro dela, que estava com a sua alma fadigada de ver a injustiça daquele povo. Saiba de certo que Deus não perdoou os homens que pecaram contra ele e o seu espírito no céu. Ele pecou contra o Espírito Santo. Lúcifer pecou contra o Espírito Santo. Ele quis ser igual a Deus. Deus é Deus e Filho e Espírito. Mas a criatura só é um Espírito. Então ele pecou contra o Espírito Santo, querendo ser igual a ele. Pecou contra o Espírito Santo. Não houve perdão para ele. Aqui está escrito que Deus não perdoou nem os anjos que pecaram contra ele, mas o lançou no inferno, o entregou na escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Lançado no inferno, nas cadeias da escuridão. O inferno é uma cadeia. O inferno não é um julgamento, o inferno não é o ponto final dos mortos e nem dos demônios. O ponto final está no lago de fogo, aonde o fogo queima com enxofre e labareda de fogo. E aí os espíritos irão queimar nele, mas não vão morrer. Serão condenados a sofrer eternamente, porque o Espírito é eterno. O Espírito é eterno do homem. O Espírito nunca morrerá, mas sofrerá na eternidade no lago de fogo aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Essa palavra é verdadeira e fiel. E fiel é aquele que escreveu ela. E fiel é o Espírito Santo que diz que tuas palavras será o teu juiz no último dia. Então fale menos e ouve mais. Ouça mais, para você ter certeza do que vai falar. Fale do Evangelho de Jesus. Fale da palavra de Deus. Que fazendo assim você será um profeta. E o Espírito Santo de Deus estará usando a tua boca, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Deus não perdoou o mundo antigo que pecou contra ele. Aqueles espíritos malignos que se transformaram em homem e fizeram uma geração de gigante, tendo contato com pessoas físicas. Deus não perdoou esse mundo antigo, mas salvou Noé, que era o pregoeiro da justiça. Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, que estava aprofundado na sua prostituição, mas salvou Ló, de dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus jogou fogo do céu para a terra. O fogo que queimou Sodoma e Gomorra foi o fogo que queima a palha, foi o fogo que queima a madeira, foi o fogo que queima a pedra. Deus fez descer o fogo físico do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Saiba que Deus não terá ninguém por inocente. A palavra de Deus está sendo anunciada sobre os 4 cantos da terra. Deus não terá ninguém por inocente. Ninguém por inocente. Não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus.
Saiba o modelo da blasfêmia dos fariseus e considere isso e aprenda isso. Que eles blasfemaram contra o Espírito Santo quando eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu. E, no entanto, Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito Santo. Ele disse: eu expulso o demônio pelo Espírito Santo e o reino de Deus já está aqui no meio de vocês. Enxergue o reino de Deus. Agora, quando você olha para uma pessoa e subjuga essa pessoa, dizendo que ele não é um verdadeiro cristão, ele não é um verdadeiro pastor, ele não é um verdadeiro profeta, ele não é um verdadeiro apóstolo. Você se tornou juiz de causas espiritual, você entrou num campo minado. Qualquer hora você vai pisar no dinamite e vai lhe explodir. Você entrou num lugar que você não deveria entrar. Você é humano. Você não entende nem de coisas humanas, imagine de espiritual. Feche a sua boca e não fale de coisas que você não saiba. Esta palavra é do Espírito Santo de Deus, para que te livre da condenação. Quando você diz que um pastor é um falso pastor, quando você diz que um profeta é um falso profeta, quando você diz que um apóstolo é um falso apóstolo, você não tem conhecimento disso. E se ele for um verdadeiro e você está dizendo que ele é um falso, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque é o mesmo modelo em que os fariseus blasfemaram de Jesus. Entenda isso. O diabo quer te cegar para que você tenha condenação eterna como ele. Você não tenha perdão, blasfemando contra o Espírito Santo. Não te mete em causa espiritual, afasta-se das causas espiritual. Afasta-se das causas espiritual. Essas coisas que haveriam de acontecer dos falsos profetas, isso foi Jesus que já falou que aconteceria. E ninguém poderá evitar isso. É profecia, vai acontecer e vai acontecer. Busca o discernimento do Espírito Santo de Deus para discernir os espíritos. Busca os dons de Deus, mas não fique falando coisas que você não deve. Porque o diabo, ele veio fazer um exército na terra de homem que já se transformaram em demônio. São demônios na carne. Eles estão na carne, mas eles já são demônios porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Para eles não tem mais perdão. Eles são pessoas humanas, mas eles são demônios humanos, que eles não terão mais perdão. Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele. E Deus não perdoará um humano que blasfemar contra o Espírito Santo. Então, da mesma maneira em que os anjos viraram demônio, assim o humano virarão demônio sem perdão. Então, as obras dessas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo nunca mais é para a edificação do reino do céu. Nunca mais é para juntar com ele. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Certa vez, quando Jesus começou a pregar, aí foram dizer para João Batista: João Batista, aquele que tu falou lá no rio, batizando, ele está pregando e batizando pessoas, e muitos vão ter com ele lá. E João Batista disse que nenhuma coisa o homem receberia sobre ele se não fosse dado do céu. Nenhum poder o homem teria. E que ele crescesse e que João Batista diminuísse. Certa feita, os discípulos disseram: Senhor, tem uma pessoa que estão expulsando o demônio, estão pregando no teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupo. Quer que nós vamos lá mandar eles pararem? Jesus disse: não faça isso. Porque quem não é contra mim é comigo. E quem não é contra mim é comigo. E quem não é comigo é contra mim. Saiba de certo que você deveria se alegrar quando visse alguém pregando a palavra do reino de Deus. Você deveria se alegrar quando alguém abrisse um ministério para pregar a palavra de Deus. Mas, entanto, você critica. Você está contra o reino de Deus.
está dividido. Quem não é contra Jesus é com ele. E quem somos nós para interferir no mundo espiritual? Estamos trazendo coisas prejudicial à nossa própria alma. Essa mensagem é de correção muito séria. É uma correção porque os que pecam nessa vida, outro tipo de pecado, eles têm a esperança antes da morte se redimir e Deus o perdoará. Mas se você blasfemar contra o Espírito de Deus, não terá perdão. Você se igualou aos demônios. E essas pessoas são, muitas delas, estão dentro da igreja e não ajunta dentro da igreja, só espalha. Pessoas que não evangelizam e nem ganham alma para Jesus, mas joga aqueles que já estão ganhos lá dentro da igreja para fora, com as suas intrigas, porque eles não conseguem mais somar no reino de Deus. A sua alma é tão escura, o seu espírito está condenado. No reino de Deus ele só faz espalhar e nunca mais ajuntará, porque eles se igualaram aos demônios. Pessoas humanas, saiba disso, pessoas humanas já se igualaram aos demônios. E o diabo está fazendo um grande exército de demônios humanos na terra. Pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. E você fuja de causa espiritual. Feche a sua boca se você quiser ter vida eterna. Então, que esta mensagem de Deus fale ao teu coração. E que o Espírito Santo de Deus te convença. Que você vigie mais nas tuas palavras. Que você possa ter temor de Deus. E que nunca mais entre em questões espirituais. Porque isso não é para nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Existe o grande juiz das causas espirituais. O grande juiz, o Senhor dos exércitos, que julgará sem piedade e sem misericórdia. O dia vai chegar e se volte para Deus. Se arrependa dos seus pecados. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, ainda há chance para você. A oportunidade está sendo dada a você. Se arrependa. Porque a vida não é brincadeira. Essa vida é muito curta. Essa vida é passageira. Muito rápido vai passar. E você já pensou aonde que tu vai passar a tua eternidade? Na tua alma? A tua alma passará a eternidade? Do que adianta você ajuntou todo o tesouro dessa terra? E se a tua alma for perdida, o que você daria para resgatar ela da perdição? Jesus disse, não ajuntei tesouro nessa terra, ajuntei no céu. No céu, quando você faz a tua obra para Deus, você está juntando o tesouro no céu. Porque é para lá que você vai. Então, que esta palavra conforte o teu coração e que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus.